Hoje no Cartório Contemporâneo vamos relembrar os melhores momentos de 2025 do programa. Vem comigo nessa retrospectiva. Algumas personalidades marcantes passaram pelo programa neste ano. Destacamos o desembargador Fernando Cerqueira, o corregedor William Silva e os ministros Sérgio Cuquina, do Superior Tribunal de Justiça, e Cláudio Brandão, do Tribunal Superior do Trabalho. No dia 10 de fevereiro, o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, foi presenteado com a Medalha de Mérito da Escola Nacional de Magistratura. E estou em Brasília, na data de hoje, em razão de uma convocação da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, através da Escola Nacional da Magistratura. A Escola Nacional da Magistratura é a escola associativa que pertence à Associação dos Magistrados Brasileiros. E hoje, pela primeira vez, a Escola Nacional está fazendo uma homenagem a algumas pessoas que tiveram um desempenho em relação ao desenvolvimento da educação judicial continuada. E algumas pessoas vão receber essa homenagem em forma de uma medalha que foi conferida e que vai ser feita pela primeira vez. A Escola Nacional foi a primeira escola de magistratura do Brasil, instalada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. E isso veio através de uma ideia de que nós precisávamos, como magistrados, ter uma educação continuada e que pudéssemos sempre atualizar os nossos conhecimentos e, evidentemente, acompanhar a evolução da jurisprudência em termos do Brasil, especialmente seguindo as orientações dos tribunais superiores. Então, isso foi um sucesso porque foi copiado pela própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal, na emenda de 2004, instituiu a Infam, que a Infam, em termos educacionais, corresponde ao Conselho Nacional de Justiça, que trabalha fazendo a orientação e fazendo também a fiscalização dos serviços judiciários. E existe também uma coisa muito boa que acredito que deve acontecer pelos benefícios que podem ser trazidos. É um trabalho que pode ser realizado em conjunto com a ENOR. Eu também sou professor honorário da ENOR, na Escola Nacional dos Notários e Registradores. E é importante que as duas escolas, a Escola Nacional da Magistratura, a Escola Nacional dos Notários e Registradores, se deem as mãos através de conversas para que possam desenvolver em conjunto. A ENOR, por exemplo, prepara todos os notários e registradores do país, ou orienta todas as escolas regionais e locais para o desenvolvimento dos trabalhos notariais e registrais. Para que haja uma uniformidade nesse pensamento, nós possamos trabalhar de forma mais científica, buscando sempre um resultado mais seguro. Esse é o trabalho que a ENOR realiza e que também é um trabalho que interessa a Escola Nacional de Magistratura. Então, é esse o momento de termos também, de nos dar as mãos para que possamos realizar esse trabalho. O doutor poderia nos dar uma visão geral sobre as principais responsabilidades e objetivos da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo? A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo iniciou este mandato, que iniciou o ano passado, tentando, e continuo tentando, obviamente, revisitar o conceito de corregedoria. O que é corregedoria e para que serve?
Antigamente, quando se falava em corregedoria, era um corre-corre danado e todo mundo com medo de ser punido. A corregedoria hoje está revisitando o conceito de corregedoria e eu estou atuando com orientação. Com fiscalização também, obviamente, porque é uma determinação legal, mas com orientação e com auxílio. A corregedoria hoje não é aquela corregedoria que só olha o lado punitivista. Nós estamos como corregedor e como corregedoria para ajudar, para participar do dia a dia dos magistrados, dos servidores e dos legatários na parte extrajudicial do Poder Judiciário. Nós estamos revisitando esse conceito, orientando, ensinando, nos colocando à disposição de todos para exatamente ajudar, buscando o quê? O aperfeiçoamento do serviço que o Poder Judiciário entrega ao destinatário final, que é a sociedade, a prestação jurisdicional, obedecendo todos os princípios e garantias constitucionais, né, do acesso à justiça, da razoabilidade. Ou seja, nós queremos entregar a prestação jurisdicional no prazo razoável, facilitando o acesso à justiça e sem assustar magistrado, servidores, delegatários, orientando. Nós só vamos utilizar da parte administrativa que determina que se oriente, que ajude, que mostre o que a lei determina. Punição é a última coisa a ser feita. Esse é o objetivo da corregedoria atualmente. É assim que eu estou vendo a corregedoria e é desta forma que eu estou começando o meu mandato, porque estou no 2º ano de mandato agora. Lamentavelmente, são só 2 anos de mandato. Estou numa parceria muito boa com o extrajudicial, e é o extrajudicial, no meu entendimento, que é o cartão de visitas do Poder Judiciário, e é exatamente por isso que eu estou nessa parceria com o extrajudicial para aperfeiçoar a prestação jurisdicional na parte judicial e na parte extrajudicial. Cartórios de notas e de registros estão habilitados a atuar em atos de conciliação e mediação. Como o senhor vê essa iniciativa? É uma boa forma de popularizar os serviços? Eu entendo que sim, né? Quanto mais canais forem oferecidos, né, disponibilizando essas alternativas, né, isso contribuirá para, com maior abrangência, restarem superados conflitos, né, sem que a parte, como já mencionei, precise necessariamente ou imagine que necessariamente para a resolução, né, das controvérsias, ela só poderá contar com o Poder Judiciário tradicional. Então, eu penso que quanto mais espaços, né, forem oferecidos, melhor será para a sociedade como um todo. E o espaço dos cartórios me parece assim, né, de uma conveniência muito grande, absoluta, né? Não só por sua capilaridade, mas também pela circunstância de que o quadro de pessoal que atua nos cartórios, notas, registros, eles estão diuturnamente convivendo, com as pessoas das suas comunidades. E, portanto, já tem, por isso mesmo, né, uma capacidade de compreender o que está ocorrendo e bem auxiliar, né, no alcance de um entendimento, quando procurados, né, pelos interessados. Ministro, o senhor já escreveu livro e ministrou palestras sobre meio ambiente de trabalho saudável. Como vê a importância da saúde mental e emocional no ambiente de trabalho atualmente? Veja, o primeiro ponto para quem nos assiste é informar o que é meio ambiente do trabalho. Isso é algo que tem que ser conversado e dito, mesmo porque quando normalmente se fala se usa a expressão meio ambiente, é muito comum se relacionar ao meio ambiente natural e as pessoas associarem o termo meio ambiente, a expressão meio ambiente, à flora, à fauna, preservação das matas, preservação dos rios,
preservação das espécimes da natureza. Mas, na verdade, o conceito de meio ambiente é muito mais amplo e muito mais complexo. Ele envolve o meio ambiente cultural, por exemplo, e envolve, até por expressa previsão constitucional, o meio ambiente do trabalho. E hoje é também importante dizer que a Convenção 190 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que se encontra em processo de ratificação no Congresso Brasileiro, ela inova nessa compreensão para falar em mundo do trabalho e não mais local de trabalho. Ela inova nessa compreensão, e isso tem uma relação muito direta com o conceito de meio ambiente. Então, para deixar claro, meio ambiente do trabalho é uma vertente do conceito do meio ambiente, é o meio ambiente que tem como pressuposto o universo das relações realizadas no mundo do trabalho. Portanto, não se deve compreender como o local físico, o posto de trabalho, o escritório, um cartório, por exemplo, o órgão em si onde a pessoa trabalha. É muito mais amplo do que isso. Por quê? Porque o meio ambiente do trabalho é um complexo de relações humanas que a pessoa mantém, tendo como pressuposto o seu trabalho. O que quer isso dizer? Que muitas vezes algo acontece fora do local de trabalho, ou seja, fora do posto de trabalho em si, mas tem uma decorrência direta das relações de trabalho havidas naquele local fisicamente considerado. Então, hoje, como eu disse, o conceito mais contemporâneo que a OIT procura estabelecer é romper com esta ideia de meio ambiente como um universo estático. É muito mais do que isso. É também um elemento dinâmico, porque ele tem como pressuposto, como eu disse, as relações humanas. Então, compreendido o que é meio ambiente e compreendido o que é meio ambiente do trabalho, o que nós temos que discutir a respeito dos avanços no mundo contemporâneo sobre o meio ambiente do trabalho? Quais são as grandes questões que hoje são apresentadas no meio ambiente do trabalho e, nesse ponto também, claro, temas que nós falaremos um pouquinho mais adiante sobre, por exemplo, assédio moral, adoecimento mental no trabalho, assédio sexual, que são temas muito presentes hoje nas relações humanas derivadas do trabalho. Então, visto que o meio ambiente não é simplesmente o local, mas é um complexo de relações humanas que podem ultrapassar os limites físicos do local de trabalho, vários temas se apresentam hoje como presentes, se apresentam hoje como integrantes dessa realidade laboral. Por exemplo, o tema relacionado ao adoecimento mental no trabalho. Este é um dos assuntos que mais tem crescido as demandas do Poder Judiciário, por vários aspectos, seja porque é um tema que passou a ser estudado nas últimas décadas no Brasil de maneira aprofundada na academia, diversos são os livros, diversos são os trabalhos que estudam essa vertente do adoecimento mental, aquele derivado do trabalho, e um dos temas mais importantes nesse contexto é o tema do assédio moral, sobre o qual falaremos um pouco mais adiante. As relações humanas, por exemplo, derivadas do assédio sexual, as implicações que isso acarreta no ambiente laboral, as consequências dessas práticas do ponto de vista das reparações que são pleiteadas no Poder Judiciário brasileiro, e evidentemente nós atuamos muito nessa linha. Enfim, como podem perceber, a ideia do meio ambiente é uma ideia bastante complexa, bastante diversificada, que envolve transversalmente vários temas sobre os quais falaremos um pouquinho mais adiante. E veja, e nesse contexto, preservar a saúde também é um aspecto também que deve ser observado com um certo cuidado. Primeiro, o que é saúde? Isso é interessante porque saúde, as pessoas imaginam que também é um estado permanente de bem-estar, como, aliás, define a Organização Mundial da Saúde. Mas percebam que saúde é um desejo a ser perseguido permanentemente por todos nós. Ninguém tem saúde. As pessoas estão, em determinados momentos, saudáveis. Mas falar-se em saúde é falar no complexo de relações biológicas, ambientais e sociais, psíquicas, entre outros aspectos. Eu, por exemplo, posso estar bem fisicamente, mas estar adoecido mentalmente. Eu posso estar bem mentalmente, mas adoecido fisicamente. Eu posso estar bem fisicamente e mentalmente, mas socialmente, no ambiente em que eu habito, em que eu convivo, em que eu mantenho relações humanas,
adoecido. Então, percebam que falar-se em saúde não é reconhecer a saúde como um elemento estático presente em nossa vida. Não é assim. Saúde é uma relação dinâmica que envolve diversos aspectos da pessoa com os quais ela interage permanentemente e que dão a ela, em determinado momento, a sensação de bem-estar. E nesse contexto, nós temos que, evidentemente, falar na saúde mental como uma das vertentes da saúde em si, que, para quem nos assiste, é importante salientar, é direito fundamental assegurado na Constituição Brasileira, ou seja, no artigo 6º é assegurado direito fundamental à saúde, e, claro, envolve prestações a cargo do Estado, para um serviço de saúde que atende a população brasileira, o nosso SUS, tão lembrado na época da pandemia e muitas vezes tão esquecido e tão combatido, mas que presta um serviço de excelência no Brasil continental para atender a população brasileira, e todos nós sabemos, de maneira gratuita, de maneira acessível, claro, com as dificuldades todas que nós temos pelas realidades brasileiras tão diferentes. A CNR e a Noreg também participaram de diversos programas e ações sociais que tivemos o prazer de noticiar e exibir na televisão aberta e na internet para todo o Brasil. Veja um pouco de cada uma dessas ações. O Registre-se é um evento de iniciativa do Conselho Nacional de Justiça com a parceria das nossas associações, né? A ARPEM Brasil é, logicamente, parceira nesse importante programa que está cada dia mais tradicional. As pessoas ficam até esperando por esse momento. É um grande mutirão, né? É uma mobilização muito forte para que a população menos favorecida, a população de baixa renda, populações moradores de rua, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que precisam da nossa mão para levar assistência social, benefícios sociais, a inclusão social através de, por exemplo, um registro de uma pessoa que ainda não possui, que não tenha sido registrada, é o chamado registro tardio. Então, esse é o papel que nessa semana de mobilização todos os anos vem acontecendo. Esse ano 2025 acontecerá também a Semana do Registro, não está designado data ainda específica, mas logo faremos essas divulgações, estamos em alinhamento ainda com o CNJ, e nós queremos sim fazer nosso grande trabalho nesse momento, mais uma vez, contribuir, porque nós, vários órgãos se mobilizam nesse momento, né? As corregedorias, as defensorias públicas, o Ministério Público, as associações da forma geral, mas cabe a nós, cartórios, a grande responsabilidade de entregar esse serviço, né? De expedir certidões, de fazer processos necessários para que o cidadão seja bem atendido. E eu conclamo aqui todos os registradores e registradoras civis do Brasil a praticar esse serviço com todo o amor e atender bem a população. E nós estamos alinhando aí com todas as ARPENs, alinharemos melhor com todas as ARPENs estaduais, tá? E também com as corregedorias, para que esses atos, que são gratuitos, mas logicamente devem ser ressarcidos pelos fundos conforme a determinação do CNJ, porque, repito, sustentabilidade financeira é uma preocupação constante para que seja garantida a essa população os serviços gratuitos. Eu considero fundamental esse apoio, esse incentivo da Noreg-BR, da CNR, ao atendimento com excelência por parte dos cartórios. Então, a cada vez que a Noreg lança programas, selos, prêmios, treinamentos, isso traz para nós, tabeliães e registradores, um leque de ofertas, inclusive mais em conta do que se nós fôssemos a mercado procurar essas soluções, esses treinamentos, esses programas. Então, o lançamento do selo mulher, por exemplo, é
um alerta da nossa Associação Nacional dizendo, olha, tabelião, registrador, é muito importante que vocês tragam essa diversidade para dentro do cartório, que vocês olhem para essa realidade, né, das mulheres, da disparidade do número de mulheres, né, no mercado de trabalho, na economia brasileira, a disparidade de salários e tal. Tenham atenção a isso. Vocês são delegatários de serviço público, vocês têm que ser modelo, têm que ser exemplo para o mercado em geral. Então, eu acho que essas boas práticas são fundamentais. O movimento dos cartórios para cada dia se engajarem mais com a sociedade, prestarem um serviço de melhor qualidade, mais acessível, mais claro para a população já começou há muito tempo. Agora é continuar, é nutrir essas células de projetos sociais, de engajamento, de premiações, de selos, enfim, tudo que possa trazer para nós expertise, conhecimento, treinamento, engajamento nas questões que hoje movimentam a sociedade, né? Tanto quando se fala dessa igualdade de gêneros, de respeito às diferenças, né? Cuidar para realmente dentro do nosso, né, das nossas equipes, dos nossos times, a gente ter o máximo dessa diversidade presente, porque quando ela está presente, eu atendo melhor o meu público, que é diverso também, e traz para mim, traz para o meu colaborador, traz para o meu time uma visão muito mais humana, muito mais sensível a essas questões. E aí, por consequência, eu me torno um ser humano melhor e eu presto um serviço melhor, porque sai de mim para o outro. Então, eu acho super importante, super valorosas essas iniciativas da ANOREG, dos tabeliães, dos notários, para que cada dia a gente se achegue mais ao nosso público, ao nosso cliente, ao nosso usuário. Esse é o nosso papel. E eu não tenho dúvida de que a cada dia a gente tem prestado e se servido muito melhor a esse papel do que antes. A autorização eletrônica de doação de órgãos foi um projeto trabalhado pelo Conselho Nacional de Justiça junto com o Colégio Notarial do Brasil e associações, Ministério da Saúde, e é um projeto relevantíssimo para o país e, mais do que isso, é um ato de amor. Basta o cidadão acessar a plataforma do enotariado.org.br e de forma gratuita você pode escolher quais são os órgãos que você estará autorizando para a doação após o falecimento. Há muitas dúvidas ainda nessa autorização eletrônica de doação de órgãos, que é a chamada AEDO, se isso pode trazer algum prejuízo. Não, porque essa autorização só vai ser efetivada se tiver a comprovação do falecimento. E isso é algo muito sério e algo que traz uma relevância enorme para o país, como um ato de amor para aqueles que precisam da doação de órgãos para ter uma sobrevida, para sobreviverem neste planeta. Então fica aí o meu recado, né? Acesse a plataforma AEDO e faça a sua doação de órgãos gratuitamente e é sigilosa essa autorização. Então fica o recado desse projeto sensacional para todo o país. Solidariedade é quando transformamos gestos simples em grandes resultados. Sábado, dia 11 de outubro, a comunidade da Estrutural do Distrito Federal viveu um dia inteiro de cidadania e cuidado. Foi a ação social na Estrutural, das 8 às 17 horas, na Escola Classe 1. Um encontro dedicado a levar serviços gratuitos, informação, esperança, amor e apoio a quem mais precisa. A iniciativa reuniu esforços da CNR, da Rares-NR, dos cartórios do Distrito Federal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e Militar, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde do Distrito Federal e da Administração Regional da Estrutural, com a organização da Igreja Cristã Maranata. Os cartórios são muito importantes.
Nós temos aqui muitas crianças que não têm o pai no registro. Dúvidas sobre imóveis, pessoas que querem se casar também não estão casadas. Então o cartório vai ser muito importante para toda essa orientação no dia. E além disso, nós temos também mais de 30 advogados no atendimento jurídico, orientando sobre causas previdenciárias, sobre pensão alimentícia, sobre questões trabalhistas, sobre aposentadoria e tantos outros assuntos que muitas vezes as pessoas não sabem a quem se socorrer, apesar de termos Defensoria Pública, Ministério Público. Então, atendimento direcionado, e o foco não é ajuizar uma ação a partir de hoje, mas é orientar para que a pessoa saiba quais são os seus direitos e como ele buscar esses direitos na justiça. Com a colaboração de mais de 700 voluntários e escreventes de cartórios, o evento ofereceu atendimentos, doações, brincadeiras, orientações e serviços gratuitos para a população. As ações sociais são importantes. Você traz os cartórios para comunidades muito carentes, tá, que têm necessidade de regularização da sua cidadania, que é o principal objetivo. Tá? Não só com carteira de identidade, certidão de nascimento, tá? Outros atos que sejam necessários que dependam dos cartórios. Tá? Isso é uma obrigação que a gente tem, tá? De estar aqui, trazer os cartórios para as pessoas que não podem até mesmo comparecer aos cartórios. Nós enxergamos que o cartório é uma parte fundamental, né, para a sociedade hoje, seja na vida civil, seja na vida de regularização de imóveis e também na sucessão. Então, desde que a gente nasce até o falecimento, a gente passa por todos os atos do cartório. Mais do que uma ação social, este foi um gesto coletivo de cidadania e empatia. Cada pessoa envolvida representa o compromisso com um futuro mais solidário e humano. Juntos estamos mostrando que quando o serviço público, os cartórios e a comunidade se unem, quem ganha é o cidadão. E agora uma mensagem do presidente da CNR e Anoreg Brasil, Rogério Portugal Bacelar. Meus amigos, eu quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de conquistas e vitórias. Vitórias essas que só conseguiremos com união e harmonia da nossa classe inteira. As especialidades têm que se unir sem vaidade, sem preconceito e com muita união. Um beijo no coração de todos, que o 2026 traga a todos muita saúde e felicidades. Pela última vez em 2025, eu sou Eduardo Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Toda a nossa equipe deseja a vocês um feliz 2026 de muita paz, amor e conquistas. Muito obrigado e nos vemos ano que vem no Cartório Contemporâneo.